Boa noite, pessoal. O nosso trabalho é sobre políticas educacionais e livros didáticos, que é feito por mim, Linda Gabriele Marcondes, Janila Aldilene dos Santos, Clara Alexandra de Abreu Marques da Silva, e somos do 5º semestre A. De acordo com o texto 1, que fala sobre as implicações das políticas educacionais no contexto do ensino fundamental de 9 anos, de Célia Salete Ribas da Silva e Delaine Cafiero, é necessário analisar as políticas públicas em curto, médio e longos prazos. E a gente pode avaliar essas políticas públicas ou até mesmo avaliar como implementá-las, e onde implementá-las, a partir de avaliações municipais, estaduais, federais e internacionais, que vão auxiliar na elaboração dessas políticas. Como diz o texto, que vai falar sobre o fundamental de 9 anos, que foi sancionada uma lei que dá o direito à criança de entrar mais cedo na escola, veio também, além desse um ano a mais, também veio como ter uma escola de mais qualidade para essas crianças que vão ficar mais a um ano, Como que a gente vai organizar essa escola? E um dos focos desse texto é falar sobre a PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que é a partir de uma autorização, a partir de uma fiscalização, o governo, com esse programa, avalia quais os livros que vão para as escolas, de acordo com as BNCC, de acordo com as leis do país, para estar tudo coerente com o que o país tem de meta e o que ele quer alcançar com esses livros didáticos, com a escola. Então, é muito importante que você analise, as políticas públicas antes de você implementá-las, analisar como que vai colocar ela, analisar depois, para você ter uma maior qualidade na implementação dessa política pública. Boa noite, irei falar sobre um artigo que foi selecionado por mim e pelo meu grupo, que se baseia no nosso tema, que é Políticas Educacionais e Livros Didáticos. O artigo pesquisado fala sobre políticas públicas de provisão para os livros didáticos no Brasil, histórico e estudo de caso. No artigo fala sobre a importância do livro didático como material de apoio nas escolas e sua trajetória de implementação. Com isso, podemos dizer que o livro didático é importante meio de apoio aos alunos, principalmente aos alunos da rede pública de ensino, que em grande maioria não têm acesso às outras fontes de conhecimento e acaba se tornando o único meio de estudo e pesquisa dos mesmos. O direito de acesso à educação básica é garantido para a população e praticamente todo mundo tem direito. No Brasil, é assegurado por meio do artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Nós sabemos o quanto demorou para a educação ser direito de todos, e esse tópico deixa bem claro que qualquer indivíduo tem direito à educação básica de ensino perante a lei, e isso ninguém pode questionar ou tirar o direito de quem quer estudar. O PNLD surgiu como uma estratégia de apoio para a política educacional criado pelo Estado brasileiro, mas a trajetória percorrida para se ter livros didáticos, dicionários, obras literárias e livros em braille nas escolas brasileiras teve início muito antes da criação da PNLD e da Constituição de 1988. Antes da PNLD, teve a INL, a Instituição Nacional do Livro Didático, que teve início no começo do Estado Novo. O INL foi criado pelo Ministério da Educação, iniciativa do ministro Gustavo Capanema, por meio do Decreto-Lei número 93, de 21/2 de 1937. Suas atribuições iniciais eram a edição de obras literárias julgadas de interesse para a formação cultural da população, a elaboração de uma enciclopédia e um dicionário nacional e, finalmente, a expansão por todo o território nacional do número de bibliotecas públicas. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre o texto 3, Interfaces entre políticas educacionais, prática pedagógica e formação humana. No artigo, permite analisar a perspectiva de formação defendida por documentos oficiais que orientam a educação básica, como as práticas pedagógicas que eles sugerem, apontando a relação entre política pública, como o currículo, e a organização didática do conteúdo escolar.
busca atender às demandas de mercado da sociedade atual, que valoriza as práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de atitudes, valores, competências, habilidades exigidas pela sociedade globalizada. No artigo se destaca duas perspectivas de formação, uma voltada para o desenvolvimento de capacidades e competências para que o sujeito tenha condições de atuar no mercado de trabalho, e a outra é voltada para a formação de valores e atitudes frente às novas formas de sociabilidade que emergem no contexto da sociedade globalizada, ou seja, transmitir valores e atitudes que são ligados à cidadania, respeito, aceitação, convivência, tolerância, solidariedade, autonomia, democracia, liberdade, entre outros. Quando se fala de mercado de trabalho, o que eu quero dizer é que isso exclui a possibilidade e o compromisso que a escola tem de contribuir para o desenvolvimento cognitivo de todos os sujeitos. Ou seja, quando se deixa de priorizar a condição para o desenvolvimento ao acesso do conhecimento científico. A educação não pode por si só resolver os problemas postos pela ruptura, onde for o caso dos laços sociais. A gente espera, no entanto, que contribua para o desenvolvimento do querer viver juntos, que são elementos básicos de coesão social e da identidade nacional. A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, que é o seu preparo para o exercício da cidadania e da sua qualificação para o mercado de trabalho. Em continuidade, eu vou falar sobre o texto 4, Políticas e Material Didático no Brasil, organização dos processos de escolha de livros didáticos em escolas públicas de educação básica. Mediante a isso, a pesquisa feita busca responder a seguinte questão: como as escolas de educação básica organizam e desenvolvem ações para a escolha de livros didáticos? A pesquisa afirma, através das entrevistas feitas, que essas ações estão sendo muito mais desenvolvidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que, com isso, as escolhas feitas acontecem através de reuniões durante o intervalo dos professores e que essas ações tornam-se tarefa de escolha dos livros em cada área disciplinar. A instituição do PNLD, como política de Estado e não de governo, estabelece um mecanismo próprio para a escolha dos livros pelos professores e que essa amplitude que os programas de material didático assumem na atualidade do Brasil, que torna o nosso país o maior comprador de livros didáticos do mundo. Para finalizar, esse programa ajuda os professores a se organizarem e terem uma melhor utilização com seu material. Assim sendo, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa de forma sistemática, regular e gratuita. Ao procurar sites para a gente falar na apresentação, a gente encontrou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que faz bastante programas, né, financiado por esse fundo, né, para a educação. E a gente encontrou sobre a PNLD, que tem a ver com as políticas públicas do livro didático. Daí mostra como que a pessoa faz, né, a editora faz para participar, os critérios que ela precisa entrar, se ela vai ser livro para fundamental, para ensino médio. Daí a gente entra aqui no site, né, no site do Fundo Nacional, e tá tudo ali o edital que a editora, né, do livro precisa entrar. Parece que a cada 4 anos eles fazem essa escolha, né? Porque a cada 4 anos muda de livro. Se vocês separarem, não sei se algumas meninas aí já estudam em escola pública, acredito que sim. Sempre a gente recebe uns livros escritos, né? Ah, esse livro tem duração de 4 anos. Válido para, né, esses 4 anos. E não pode vender, né? Porque como é algo financiado pelo governo, você não pode vender. Então você tem que cuidar dele até esses 4 anos, né? Que ele vai durar. Então é isso. Para vocês ficarem sabendo mais sobre a PNLD, é só entrar no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e saber lá como que faz para participar, né? Como que uma editora faz para participar do ensino público, dos livros do ensino público.
Bom, então, para concluir, considerando os 4 artigos escolhidos pelo grupo, podemos dizer que os livros didáticos são ferramentas pedagógicas grandemente lidas e utilizadas no Brasil. Mais do que um instrumento pedagógico, é meio difusor de ideologias, de um imaginário social influenciado, organizador de currículo. E que com isso nos leva a compreender o livro didático que é distribuído pelo governo federal por meio do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, aos professores e alunos das escolas públicas e é um recurso privilegiado para a realização da prática pedagógica.